Ouça agora a narração do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, por Eliseu Rigonati. Capítulo 34. Considerações gerais sobre as obsessões. Do exposto em capítulos anteriores, concluímos que a obsessão não é propriamente um mal, e sim é uma advertência, e muito séria, de que a vida do obsediado e das pessoas que o cercam não está seguindo o curso normal. Houve um desvio do reto caminho que conduz ao Pai, impõe-se uma retificação. A causa principal que produz a obsessão é a falta de moralidade. O indivíduo moralizado não pode ser obsediado porque não oferece oportunidades para os obsessores atuarem. A moralidade está toda contida no seguinte mandamento: amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Assim sendo, devemos ser afáveis, corteses, bondosos, respeitadores dos direitos alheios, dos bens e do modo de pensar dos outros, pacientes, humildes, mansos e pacíficos, obedientes às leis divinas e às humanas, indulgentes para com as faltas dos outros e rigorosos para com as nossas. Por fim, tratar a todos como queremos ser tratados. Corrigidas que sejam as imperfeições de nosso caráter, os espíritos obsessores se afastarão de nós, ou porque se regenerarão, tocados pelo nosso exemplo, ou porque não encontrarão campo propício para agir. Há casos em que um espírito, antes de encarnar, pede que seja permitido sofrer a prova da obsessão. Desse modo, poderá mais facilmente encaminhar para o reto caminho a família no seio da qual se encarna. Nesse caso, a vantagem é dupla. De um lado, corrige velhos erros de existências passadas, e de outro, obriga indivíduos retardatários a abrirem os olhos para a luz, embora à custa de sofrimentos. A obsessão é de fácil cura quando todos, animados de viva fé, procuram firmemente seguir as leis de Deus. Entretanto, se o orgulho, o preconceito e o comodismo falarem mais alto, nada poderá ser feito a favor do obsediado. É importante notar que nem tudo é obsessão, nem tudo é causado pelos espíritos. É preciso cuidado em julgar um caso. Muitas vezes o indivíduo se obsedia a si mesmo, com o alimentar de ideias absurdas, ambições desmedidas ou se entregar a leituras perniciosas. Quantos encarnados não há por aí a viverem uma vida que lhes desequilibra o sistema nervoso? Recomendamos muita observação antes de alguém se abalançar e tratar de uma pessoa que apresenta os sinais de obsessão. Um ponto que deve ser tomado em consideração para o bom êxito da cura é a distração do doente. Nunca deixá-lo entregue a seus pensamentos. Fazê-lo sair, passear, andar, ir a divertimentos, dar-lhe serviços para executar. Enfim, obrigá-lo a livrar-se o mais possível da influência dos espíritos que obsediam. Os obsediados estão sempre com os corpos encharcados de fluidos impuros que lhes injetam os espíritos obsessores. Daí o fato de apresentarem sintomas físicos. Realmente, de tanto se banhar em fluidos impuros, acabam por ficar com a saúde alterada e quase sempre com algum órgão abalado. Vemos então que alguns obsediados se queixam de dores nas costas, outros no peito, outros na cabeça, no estômago, nas pernas. É que o efeito dos fluidos maléficos se fez sentir onde penetrara com mais facilidade. Há, por conseguinte, um duplo tratamento a tentar. Primeiro, doutrinar o obsessor. Segundo, retirar do corpo enfermo os fluidos impuros. Para expulsar do corpo enfermo os fluidos impuros, usa-se água fluida e os passes. O fluido magnético dos médiuns, sabiamente dirigido pelos espíritos curadores, atuam como uma força repulsora que, ao penetrar no corpo do obsediado, expele os fluidos impuros. A água fluida
deve ser ministrada continuamente ao obsediado. Altamente magnetizada, age como um purgativo, a cuja ação se desfazem os fluidos venenosos. Não nos esqueçamos da prece. É ela que toca o íntimo do espírito obsessor e lhe modifica os sentimentos. Faz-lo esquecer o passado e mais depressa sentir desejos de iniciar uma vida melhor. E quando todos os espíritos, os encarnados e os desencarnados, estiverem esclarecidos, quando todos procurarmos a seguir a moral cristã ditada por Jesus, quando cada um de nós compreender e aplicar em sua vida diária o sublime mandamento, amai-vos uns aos outros, então não haverá mais espíritos obsessores e nem pessoas obsediadas. Nessa época, ainda imersa nas brumas de um futuro um tanto longínquo, mas que há de se tornar um radioso presente, todos estaremos irmanados na santificadora tarefa de concretizarmos na terra o reino dos céus.